Boa tarde, senhoras e senhores. Em 23 de setembro de 2025, Trump discursou na Organização das Nações Unidas. Algo assim nunca havia acontecido nas paredes da Organização das Nações Unidas em toda a sua história. Donald J. Trump explicou à Organização das Nações Unidas que eles são ladrões, não fazem nada e, na verdade, não está claro por que eles existem. A Organização das Nações Unidas nunca tinha visto algo assim antes. Subiu à tribuna um homem já não jovem, já corpulento, de cabelos amarelos e disse: "Ninguém precisa de vocês, Organização das Nações Unidas, vocês não ajudam em nada, só dão despesas, e ainda por cima são uma bagunça. As escadas rolantes estão paradas e o teleprompter desliga. Posso falar sem ele? Até melhor. Não vou me limitar ao que é politicamente correto." 6 anos atrás, Donald Trump disse: "Eu estava neste púlpito fazendo um discurso sobre o que a Organização das Nações Unidas pode fazer pelo mundo." 6 anos se passaram e as coisas continuam do mesmo jeito. Senhores, continuação. Senhores, estou transmitindo para vocês o significado do que Donald Trump disse à Organização das Nações Unidas. Ele foi mais elegante e mencionou isso várias vezes no discurso, que durou cerca de 55 minutos. Então, eu juntei tudo. Agora vou contar, digamos assim, o significado. O que ele contou, o que disse, eu falei. Trump ajudou a resolver vários conflitos de forma não militar. Enquanto eu não estava na Casa Branca, a Organização das Nações Unidas permitiu 2 grandes guerras sangrentas. Voltei e separei quem brigava nos cantos. Nunca recebi uma proposta de ajuda de ninguém na Organização das Nações Unidas, nem para qualquer coisa. Expliquem, o que exatamente vocês, Organização das Nações Unidas, fazem? O que vocês fazem se nem tentam fazer aquilo para o qual vocês foram criados? Quando voltei à Casa Branca, continuou Trump, e comecei as reformas, muitos de vocês diziam que eu estava levando meu país e o mundo inteiro para uma crise. Na minha opinião, a inflação nos Estados Unidos da América foi controlada, a migração interrompida, as guerras cessaram e o dinheiro dos investidores está entrando aqui. E inúmeras empresas estão construindo fábricas aqui. Se isso é uma crise, então nós apoiamos totalmente o NBO. Desde que entrei no Salão Oval, Trump, empresas e governos estrangeiros investiram 17 trilhões na nossa economia. Acho que devo me dar um tapinha nas costas e dizer: Trump, você mandou bem. E vocês, o que pensam? Quem já trouxe 1 trilhão para seu país? Legendas Dima Torzok. Vocês sabem por que eu consegui isso? Porque nós reduzimos os impostos, eliminamos centenas, se não milhares de restrições, removemos centenas, se não milhares de limitações para os negócios, criando uma atmosfera para o desenvolvimento da produção. No nosso país agora o clima é favorável para o desenvolvimento da produção e os trabalhadores também se beneficiam disso. Não é às custas dos trabalhadores, lá sim, aqui não. Em primeiro lugar, eles têm empregos bem remunerados e vão ter muito mais deles. Em segundo lugar, seus salários estão aumentando. Parcialmente, aliás, porque eu proibi substituir nossos trabalhadores tanto por ilegais quanto por especialistas trazidos da Índia e da China de forma enganosa. Legenda feita por mim. Então, uma observação minha, senhoras e senhores, não é mais o Trump quem está falando? Quando um programador indiano importado, por exemplo, é contratado e, digamos, recebe $75 mil, ele fica feliz com isso, mas ao mesmo tempo o programador americano, que ganhava 150 mil, é demitido. E o indiano foi trazido para o lugar dele, mentindo que não conseguem encontrar ninguém nos Estados Unidos que possa fazer esse trabalho. Bem, mentindo sim, todos nós sabemos disso. O que acontece com a empresa? Bem, ela paga menos, não é? E agora vamos ver, como dizia Bastiat, vamos olhar para o que é visível e depois para o que não é visível. E o que não é visível? O próximo. Então, primeiro, a pessoa que você demitiu passa a depender dos programas do governo. Passa a depender. Depois incluímos a família dele nisso, porque eles perderam $150 mil por ano de renda. Então, começamos a pagar tudo relacionado ao tratamento deles. Damos vales refeição.
Nós também pagamos pela educação, porque essa pessoa não contribui mais para o caixa. Antes ele contribuía sim, pagava pela educação dos filhos. Agora ele não paga mais pela educação e assim por diante. Ou seja, o que estou tentando dizer é, talvez essa empresa até tenha ganhado alguma coisa. Sim, embora eu não tenha 100% de certeza, mas tudo bem, ganhou alguma coisa. Nós, como país, perdemos. Eles enganaram a lei, violaram a lei. Depois disso, eles ganharam e nós perdemos. Ou seja, eles roubaram de nós, certo? Continuação. Trump acaba com isso primeiro. Agora, quando um ilegal, digamos um ilegal, está lá lavando, fazendo alguma coisa, cavando, cuidando do jardim, os americanos pagaram 25, 30 dólares, mas o ilegal paga 12, 15, ou seja, metade. Você ficaria feliz com isso? Você paga menos, mas agora o americano, que antes recebia 25 dólares, vai para o seguro-desemprego. Continuação. Você paga 12 por hora ao imigrante ilegal e pelo menos mais 12 ao cidadão no seguro-desemprego. Então, o efeito é o seguinte: pela mesma quantia, ou talvez até mais, você recebe um imigrante ilegal que não fala inglês e talvez não conheça as regras, não saiba de nada, realmente não sabe de nada. Sim, isso mesmo. Depois de sem saber de nada, ele ainda traz toda a família porque trabalha e pode se dar ao luxo de alugar um quarto para 8 pessoas. Mas o Trump vai parar isso. Eu disse ao Trump: quero agradecer a San Salvador por fornecer prisões para os ilegais criminosos. Vocês na Europa deixam milhões de estrangeiros ilegais entrarem e acabam destruindo seus países, povos e culturas. Se vocês não se importam com isso, continuem. Muito em breve as mudanças serão irreversíveis. Sobre outro assunto, o mundo inteiro gritava que Trump estava destruindo a OTAN, mas eu acho que Trump a fortaleceu. Então, o que Trump disse? Em vez de 2% do seu volume bruto, o que eu não entendo como poderia ser suficiente para as despesas dos seus países, claramente não era suficiente, e como mostrou a guerra na Ucrânia, claramente não era suficiente. Agora todos os países decidiram por minha causa reservar 5% do orçamento para o exército. Não de imediato, não neste exato momento, mas gradualmente para seus próprios exércitos, para sua própria defesa. Em 2 ou 3 anos a OTAN voltará a ser uma força séria no mundo. Então eu destruí, fortaleci ou ressuscitei? Perguntou Trump. Acho que ressuscitou antes de eu chegar, disse Trump. Centenas de países cobravam altas tarifas sobre produtos americanos, enquanto os Estados Unidos da América importavam os deles sem taxas, permitindo seu desenvolvimento. Assim, os cidadãos dos Estados Unidos da América pagavam impostos mais altos, tanto pela proteção da OTAN quanto pelo direito desses países de negociar conosco. Acabou. Acordos significativamente mais justos foram firmados com a União Europeia, com o Reino Unido, com o Japão, com a Coreia do Sul, Vietnã, Indonésia, Filipinas e Malásia. Não me lembro do resto. Vou dizer por mim mesmo. São todos países que cercam a China, que passaram para o campo dos tubarões e crocodilos capitalistas. O comércio em nosso sistema, onde serão assinados acordos, será justo para todos e não para alguns sim e para outros não. Em janeiro, disse Trump, comecei a trabalhar para estabelecer a paz no planeta. Jornais e televisão diziam que eu me achava Deus. Descobriu-se que não é preciso ser Deus, basta ser presidente dos Estados Unidos da América e ter vontade. Camboja e Tailândia, guerra parada, Kosovo e Sérvia, Congo e Ruanda, lá morreram 6 milhões de pessoas. Pararam, Paquistão e Índia começaram a atirar, mas pararam. Não sei o que acontecerá, agora Egito e Etiópia pararam, assim como Armênia e Azerbaijão. Quantas pessoas restaram vivas sem terem sido mutiladas, sem terem perdido suas famílias, entes queridos, amigos, por causa do fato de que Trump entrou na Casa Branca? Ele disse: tento parar outras guerras, mas só ouço que estou fazendo algo errado ou inadequado. Desta guerra. E Trump repetiu: se eu fosse presidente, não teriam enganado vocês nem a mim. Não haveria guerra nem mortos. Pensem, 1 milhão de mães, pensem, se Trump estivesse na Casa Branca nesse momento, se ele não tivesse sido enganado, por que vocês teriam ficado tão felizes?
seus filhos e filhas estariam vivos e saudáveis? Quem mais na história da humanidade fez algo parecido? Foi Trump quem trouxe a paz a inimigos mortais em pontos azuis do globo? Trump afirmou: sou presidente dos Estados Unidos da América, mas estou tentando salvar vidas de estrangeiros. Enquanto isso, presidentes e primeiros-ministros tentam matar o máximo de seus próprios cidadãos. Na minha opinião, é uma frase maravilhosa. Pessoalmente, eu gostei muito dela. Exato. Eles tentam matar o máximo de compatriotas possível. Por quê? Só Deus sabe por quê. E ele? Disse Trump com tanto potencial e total impotência. Continuação. Prezadas senhoras, senhores, há muitos anos eu para vocês não. Trump dizia que palavras vazias, mesmo que doces, não trazem nada para ninguém. Nem paz, nem igualdade, nem felicidade. Continuação, só ações, continuação de ações. Deixe-me dar um exemplo. E imediatamente me lembrei que Trump, na verdade, deu um exemplo. Ele contou que quando era incorporador, antes de ser presidente, ele propôs reformar o prédio da Organização das Nações Unidas, porque isso já vinha sendo discutido há muito tempo, e disse: 500 bilhões de dólares, trouxe todos os projetos completos e assinou uma garantia de que não gastaria um único centavo, nem um dólar, nem uma libra esterlina a mais. Não sei, não vai aceitar. E que vai deixar nesse estado por 500 milhões. Bem, começou a se recuperar, não sei porquê. Outra pessoa, e não a Organização das Nações Unidas, ficou com esse contrato. E assinaram um contrato de 2 bilhões, ou seja, 4 vezes mais do que o Trump queria, sem garantia. E sem garantia 2 bilhões e sem garantia alguma. Já gastaram até hoje 4 bilhões do nosso dinheiro. Principalmente porque nós, vocês, os americanos e também os europeus, damos dinheiro para a Organização das Nações Unidas. 4 vezes mais. 4 vezes mais, isso é 2 bilhões, e aqui são 8, certo? Sim, 4 milhões vezes 500 vai dar 8 vezes mais do que o Trump garantia. E além disso, o Trump chegou. De repente, a escada rolante para, ele sobe a pé, vai discursar e avisam que o teleprompter quebrou. No novo, já consertado, tudo impressiona, mas o teleprompter ainda quebrou. Bom, graças a Deus não é o Biden lá. Ninguém que não consegue falar diz algo sem que esteja escrito. Por isso, Trump deu cerca de 55 minutos em vez dos 15 previstos. Agora. Para onde? Ele claramente colocou esses 3,5 bilhões em algum lugar, já que dá para fazer por 500 milhões. Bem, não é só ele que sabe construir casa, né, certo? Assim dizendo, muitos sabem construir. Eles querem lucrar com isso e ainda receber propina, ganhando mais meio bilhão e devolvendo 3 bilhões como propina. Quando Trump perguntou para onde foi esse dinheiro, disseram para ele: a Organização das Nações Unidas funciona assim e não tem como fazer de outro jeito. Então Trump disse: quero expressar minha opinião negativa sobre a ideia de construir em território israelense. Bem, da minha parte, as decisões da Liga da Cor de 1923, o mandato para Israel ao Estado judeu foi concedido um território. Pois é, nesse território e a Europa lá, parece que os outros 142 países querem criar mais um Estado árabe. Isso não vai acabar, mas sim intensificar a guerra ou reacender as guerras no Oriente Médio. O problema precisa ser resolvido, como disse Trump, e não com slogans vazios. Eu disse: Trump tentou resolver a guerra na Ucrânia. Eu achava que tinha uma boa relação e entendimento com Putin e que parar essa guerra não seria difícil. Aconteceu que dos dois lados me esperavam surpresas. Ele não quis contar quais surpresas. Mas essa guerra desmascarou o mito sobre o poderoso exército russo. Editor. E então Trump diz: eu me perguntei, quem está financiando essa guerra? E imediatamente encontrei a resposta: China e Índia, China e Índia. Recebendo petróleo e gás baratos, a Rússia é forçada a vendê-los mais barato para que comprem. Estão dispostos a dar recursos à Rússia, por isso, a matar ucranianos, tantos quantos conseguirem matar ucranianos. Ou seja, uns morrem, enquanto outros, me desculpe, lucram com isso.
Curiosamente, os países europeus compravam produtos russos por intermediários, não diretamente. Não compraremos deles diretamente, mas sim por vias indiretas. Ou seja, eles comprando derivados de petróleo russos por meio de intermediários, financiavam a guerra dos dois lados, fornecendo quase as mesmas quantias para a Rússia e Ucrânia. Ou seja, agiam como verdadeiros amigos de Zelensky e dos demais ucranianos. Mas, ao mesmo tempo, a Europa gritava que essa guerra era contra nós e que a Ucrânia os protegia, nossa civilização, dos bárbaros e dava aos bárbaros recursos para que a guerra de forma alguma acabasse. Maravilha, nós somos a América, disse Trump. Estamos prontos para as sanções que realmente afetem a Rússia. Esse massacre vai ser parado, mas só se a Europa der o primeiro passo. Se a Europa provar que está realmente pronta para parar a Rússia, então estaremos juntos. Trump falou sobre a necessidade de parar os experimentos com armas biológicas. Um desses experimentos, como ele disse, chamado Covid, custou a vida de 1 milhão de pessoas. E a necessidade de proteger seus países da invasão de milhões de pessoas de outras culturas. Na Alemanha, 50% dos presos são migrantes. Na Áustria, embora representem menos de 10% da população, 53% dos detentos são migrantes. No nosso país, na América, foram liberadas, ou melhor, permitidas a entrada, sim, e depois 300 mil crianças desacompanhadas foram liberadas. Sem pais ou adultos, 300 mil crianças chegaram com idades de 5 a 17 anos, todas consideradas crianças. Eles foram deixados entrar nos Estados Unidos da América e entregues a alguém. Não podemos simplesmente liberar o que chamamos de menor, ou seja, jovem e pequeno. É preciso que alguém se responsabilize, que alguém assine. 300 mil crianças foram levadas, desapareceram e ninguém sabe quem se responsabilizou por elas. Embora devessem entregar todos os documentos. Ou seja, os funcionários simplesmente, ou por dinheiro, ou para se livrar do problema, entregavam as crianças para o primeiro que aparecesse. E é por isso que agora os encontramos, ou como escravos em plantações, ou como escravos sexuais em bordéis. Muitos nem encontraremos, pois já morreram há muito tempo. Outro tema que Trump abordou foi o aquecimento global, energia verde, a catástrofe mundial causada pelo aquecimento. E em tudo isso, o culpado é o ser humano. O ser humano é o culpado. Fomos enganados durante anos, como disse Trump. Mentiram, manipularam os resultados das pesquisas. Nos Estados Unidos da América, Canadá e Grã-Bretanha não se pode extrair petróleo, mas na Venezuela e Rússia, sim. Aparentemente todos compartilhamos a mesma atmosfera. Quem financia o movimento verde no mundo todo para que ninguém concorra com aqueles que extraem petróleo e gás? Agora, pergunte a si mesmo. Perguntas. Se vocês, senhores europeus, não pararem com a migração e o programa verde, adeus Europa, adeus velho mundo. Aqui está Trump, como eu já disse, em vez dos 15 minutos que era o regulamento, falou por 56 minutos sem ler. Editor de legendas contando o que ele realmente queria dizer. Bem, digamos assim, para o mundo, digamos assim, sim. Bem, provavelmente eu devo decepcioná-los, senhoras e senhores. Provavelmente o mundo não ouviu. Os funcionários da Organização das Nações Unidas recebem demais. Propinas de funcionários da União Europeia. Caso contrário, não teriam trocado tudo por euros. Ou seja, trocar nas usinas elétricas, trocar o carvão e tudo mais pelo gás russo para que o gás disparasse de preço. Sim, isso mesmo. Políticos demais ao redor do mundo ficam ricos magicamente muito rápido, de repente. Mas nós tivemos sorte, senhoras e senhores. Os Estados Unidos da América estão se afastando dos trapaceiros miseráveis e seguindo um caminho que será o renascimento da grande América livre. Acho que até a primavera de 2026 a economia, os salários, as bolsas e tudo mais vão disparar para cima. E o Partido do Bom Senso. Nós vamos conseguir a maioria absoluta nas duas casas e poderemos fazer as reformas necessárias para sair das garras do socialismo. É isso aí. Bem, é isso, senhoras e senhores. Foi um discurso incrível, na minha opinião.
Tenho certeza de que já estão surgindo muitas críticas dizendo que Trump se gabou, que Trump mentiu. Encontram alguns erros, deslizes, 27 ou 123 mentiras, falsidades que ele disse e... É isso. Vamos pensar com a nossa própria cabeça e não com a cabeça daqueles que não ligam a mínima pra gente. Até logo.